Irmãos, a paz de Alto, nosso Machia. Irmãos, eu quero iniciar, porque nós vamos ser bem objetivos e práticos com a verdade, né? Eu quero iniciar com os irmãos abrindo aí em Lucas capítulo 1, nós vamos ler. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nulo transmitimos os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também pareceu conveniente, após a curada investigação de tudo, desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifique a solidez dos ensinamentos que recebestes. Eu quero iniciar com essa primeira parte, porque nós vamos tratar da Escritura. A Escritura é o livro de Lucas. Então, quando o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, ele está falando assim: eu tenho medo que vocês vão após outro evangelho, eu tenho medo que vocês vão após outro espírito diverso, porque naquela época já estava sendo falado de outros ensinos, né, de uma forma que não é conforme o que Yahshua estava falando. No entanto, Yahshua levanta o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, né, para trazer a verdade para todo aquele povo. E tudo que o apóstolo Shaul recebeu, ele recebeu de Yahshua, né? E Lucas fez um minucioso estudo para que tudo ficasse cordialmente funcionando nas Escrituras. Tanto é que o livro de Lucas é o livro traduzido em grego e todos naquela época seguiam essa escritura, tá? Mas mesmo assim, conforme a gente vê ali em Apocalipse capítulo 2, que está falando assim, olha, vamos pegar aqui bem rapidamente, Apocalipse capítulo 2, que fala aqui, ó, conheço a tua conduta, isso aqui é a carta para Éfeso, ok? A igreja em Éfeso. Conheço tua conduta, tua fadiga, tua perseverança. Sei que não pode suportar os malvados. Pusestes à prova o que se dizem apóstolos e não são, e os descobristes mentirosos. Ok? Do meio dos irmãos surgiam pessoas trazendo ensino mentirosos. E é onde nós começamos a procurar entender o que a Escritura quer nos mostrar na verdade, tá? Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 1. A leitura hoje nós vamos ler bastante, tá, meus irmãos? Então, assim, eu vou ser mais objetivo possível para que os irmãos compreendam o que Yahshua tem nos trago essa noite. Irmãos, vai ter algo aqui tremendo, tá? Tremendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim, ó. Fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Yahshua fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi arrebatado ao céu. Até o dia em que foi arrebatado ao céu. Depois de ter dado as instruções aos apóstolos que escolheu sobre a ação do Espírito de Yahweh, ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhe falou do que concerne ao reino de Yahweh. Então, no discurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Al-Shalom, mas que aguardassem a promessa do Pai. Então, ele estava falando, e Al está falando para eles assim, olha, no meio de uma refeição ali, ele está falando assim, olha, vocês não podem se afastar de Al-Shalom, porque o Pai vai descer com o Espírito, né, que foi entregue a mim, eu vou vir e vou entregar a vocês. É isso que está sendo dito. Aí fala assim, olha, versículo 4. Então, no discurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Al-Shalom, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele, ouvistes de minha boca
e Alhana, né? Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito dentre poucos dias. Serão batizados com o Espírito dentre poucos dias. Nesse primeiro momento, quem está conduzindo o povo de Alcha é o Espírito. Não é a palavra da minha cabeça. É o Espírito que está conduzindo. Por isso que quando a gente viu ali em Lucas, no capítulo 1, ele fez uma minuciosa busca. Porque ele estava buscando os fatos das pessoas que viram, que testemunharam. Tá? Então vamos continuar. Versículo 6 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Estando, pois, reunidos, eles assim interrogaram: Mestre, é agora o tempo que irás restaurar a beleza em Israel? E ele respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer o tempo e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força do Espírito de Yahweh que descerá sobre vós. Ele está recebendo uma força do Espírito de Yahweh que vai vir sobre eles. E sereis minhas testemunhas em Alxalã e em toda a Judéia, e a Samaria e até os confins da terra. Versículo 9. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos, estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele ia, 2 homens vestidos de brancos encontravam-se junto deles, e lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Ele está falando, homens da Galileia, por que vocês estão a olhar para o céu? Porque naquele momento Alcha estava se acendendo. Então, muitos naquele redor ali viram Alcha se acendendo. Tá? A Escritura mostra que aproximadamente 500 pessoas viram a ascensão de Alcha. Né? E fala assim, olha, versículo 9, e eles te disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Alcha que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Então, do mesmo modo, assim virá. Assim virá. Ele vai vir onde? É o primeiro ponto que a gente vai analisar. Ele foi ascendido aonde? Aquele momento da ascensão foi ali no Monte das Oliveiras. Tá? Foi no Monte das Oliveiras. Então, ali ele ascendeu. Ali ele ascendeu. E do mesmo modo agora, ele vai o quê? Ele vai vir. Então, aqueles 2 homens falaram para ele assim: por que vocês estão olhando para o céu? Porque do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer aqui. Do mesmo jeito. Aí no versículo 12 fala assim, ó: Então no monte chamado das Oliveiras, voltaram a Alxalã. A distância é pequena, é de uma caminhada de sábado. Então, eles vieram de Alxalã, ou melhor dizendo, perdão, irmãos, eles estavam no Monte das Oliveiras, viram Alxa ascendendo, e dali eles estavam voltando para Alxalã, porque era a ordem deles terem que ficar ali. Agora eu quero falar uma coisa para os irmãos, que assim, através do Espírito de Alxa, que a gente vai tendo um entendimento. Está se pregando muito na internet, em todos os lugares, que o Brasil é o deserto. Eu quero, assim, dar uma pincelada nessa parte apocalíptica, né? Porque, irmãos, eu quero ser o mais simples possível, porque é o simples, irmãos, é o simples que é esclarecido. Sabe, eu não tenho que saber falar hebraico, eu não tenho que saber falar outro idioma. Irmãos, eu não tenho que saber nada disso. Eu tenho que analisar as Escrituras e, conforme o Espírito que veio sobre mim, ele me dá o discernimento e esclarecimento. E a palavra fala: os esclarecidos saberão. Né? Então, se o Brasil é o deserto,
a gente vê que o primeiro momento é o quê? É Yahshua morrendo, porque ele é a primícia dos mortos. Mais à frente nós vamos ver isso aqui. Ele é a primícia dos mortos. Certo? Certo disso? No segundo momento, aqueles que dormem, juntamente com aqueles que estão vivos, serão arrebatados. Ok? Então, esse morreu e vai ser tirado. Vai ressuscitar. Vai reviver? Não. Vai ressuscitar. Desculpa. Aqueles de Esmirna, eles vão ser coroados juntamente com aqueles de Filadélfia. Nós vamos, aos poucos, trazendo tudo isso para os irmãos, porque é muita coisa. Mas eu quero, assim, dar um resumo bem, assim, consolidado, porque quando a gente vê a carta para Esmirna, ela tem promessa de coroa. Quando nós olhamos a carta de Filadélfia, ela tem promessa de coroa. Então, nós estamos vendo que são duas igrejas, uma que está morta, porque mortos em Yahshua vão ressuscitar primeiro. E aqueles que estão vivos, conforme a carta de Filadélfia falando, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Esses vão ser o quê? Levados, não vão passar a tribulação. Então, olha que tremendo isso. Se no primeiro momento eu tenho a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos, no segundo momento eu tenho Yahshua vindo nas nuvens e resgatando a segunda parte da colheita da terra. Porque isso está em Levítico 23. Em Levítico 23, a gente vê como que é feita a colheita do fruto. Primeiro é colhido as primícias, os primeiros frutos amadurecidos da terra. Depois disso, é colhido a segunda parte desse fruto, que é o quê? 50 dias depois. 50 dias depois é tirado o segundo fruto. Então, o quê? 7 semanas. Que vai se passar o quê, então? 7 anos e vem Yahshua e rebata quem? Aqueles que morreram pela espada, porque vão ter que ser mortos, que é quem? Laodiceia. Laodiceia ela vai ter que passar a morte para conquistar o quê? O direito de reinar em Yahushalã. O direito de reinar. Ela não vai reinar celeste, porque ela não tem promessa de coroa. A promessa de coroa é somente para Esmirna e Filadélfia. Detalhe, Filadélfia, ela já tem coroa, porque está falando, guarda o que tem, para que ninguém tome coroa. Então, se está falando, guarda o que tem, é porque você já tem algo. Então, se nós estamos vivendo esse tempo, e você está conhecendo a Yahweh e a Yahusha nesse tempo, significa o quê? Que você faz parte desse grupo. Agora, eu tenho que me atentar, porque eu não posso ser irregular com as escrituras. Não posso ser irregular. Agora eu quero falar para os irmãos uma coisa. Se Yahshua, ele vem nas nuvens e resgata, fala que do mesmo modo que vocês viram, aqueles dois homens estão falando, do mesmo modo que vocês viram Yahshua subindo, ele vai descer aqui. Ele vai descer em Yahushalã. Então o povo vai estar em Yahushalã. Se o povo vai estar em Yahushalã, então significa que eles não estão no Brasil, meu irmão. Significa que eles não estão no Brasil para eu falar assim, que Brasil é o lugar que eles vão vir, vai ser a igreja protegida, Israel vai vir de lá. Irmãos, espera lá, o deserto ele é totalmente espiritual. Quando a gente olha para Moisés, ele passou por um deserto. Quando a gente olha para Abraão, ele saiu de onde estava e foi para o deserto. Quando nós olhamos que a mulher, a igreja, ela vai para o deserto, quando a gente olha Apocalipse 12, Apocalipse 12 a gente vê o quê? O que a gente vê em Apocalipse 12? A gente vê que a mulher foi visto o sinal no céu. E a mulher está para dar à luz um filho. E o dragão está querendo devorar o filho. Só que, o momento que o menino nasce, ele é arrebatado ao céu. Esse é o filho varão. Filho varão é o vencedor de todas as eras. Tá? É os vencedores das eras, porque quando você pega a carta, as eras de cada era das igrejas, você vê que tem os vencedores, porque fala assim, ó, ao vencedor darei você isso, ao vencedor darei de comer o direito da árvore da vida, ao vencedor darei uma pedrinha branca que só você sabe o nome,
Ao vencedor darei direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu sentei com meu Pai. Ao vencedor darei vocês vestes brancas. Ao vencedor, entendeu? Darei coroa. Darei a coroa da vida. Por quê? Morrendo vai receber a coroa da vida. Isso é esmina. E você, Filadélfia, que venceu, você vai receber o quê? Você vai receber uma coroa, a sua coroa de volta. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Então, quero só dar essa entrada para a gente ver que se Yahusha, aqueles dois homens que estão falando, do mesmo modo que vocês viram Yahusha subir, ele vai vir para cá, ele vai voltar para os montes, vai ser vindo no Monte das Oliveiras. Então, é onde? É Yahushalã. Ele não vai resgatar do deserto, do Brasil. Ele vai resgatar de Yahushalã. Ele vai resgatar quem? Todos os mortos pela espada. É do mundo todo que reconheceram a verdade de Yahweh e de Yahusha. A palavra, quando está nos dando esse sinal, que o fato dele subir e vai voltar ali para os Montes das Oliveiras, ele está falando que ele não vai voltar para outro lugar. Ele não vai descer em outro lugar. Ele vai descer num lugar específico. Porque senão, ele desceria no Brasil. Ele nem citaria essa passagem. Tá? Então, eu quero trazer isso para os irmãos, que são pontos que nós vamos ver tudo nas Escrituras. Todas as Escrituras. Agora, vamos lá em Lucas, que nós vamos fazer algumas análises, porque é o momento agora de nós começarmos a tirar alguns fermentos, tá? Tirar alguns fermentos. E é bem difícil isso, porque, assim, não é da noite para o dia que nós tivemos esse entendimento, sabe? Não é da noite para o dia. Nós estamos buscando em todo o tempo a revelação das Escrituras. Nós não estamos olhando para o sistema político, nós não estamos olhando para o sistema religioso. O que está acontecendo lá fora é totalmente para aqueles que vão viver a tribulação e a grande tribulação. Mas nós vemos aqui com uma missão. Os 144, os eleitos, eu vou falar assim, os eleitos, né? Eles vieram com a missão. Qual é essa missão? A missão de pregar o reino. A missão de pregar o reino. Pregar para os nossos irmãos que estão dispersos. Tá? Então, quando o Tiago fala assim, ó, escrevendo a carta, ele fala assim, ó, aqui é a carta de Tiago falando assim, as 12 tribos dispersas. Então, está resgatando as 12 tribos dispersas. Quem são as 12 tribos dispersas? Estão dispersas. São espalhadas. Né? Então, a gente vê que essas tribos vão ser o quê? Juntadas. Essas pessoas estão sendo o quê? Juntadas. Tá? Para quando eu olho para Apocalipse 7, eu vejo que não é um fermento. Não é um fermento. Irmão Marco, mas Apocalipse 7 falando que para israelita. Pois é, mas não é um fermento. Porque se as tribos estão dispersas, eles estão juntando, eles estão espalhados por todo canto. Vai vir de norte, sul, leste, oeste. Eles estão espalhados por todo canto. Então, o Yahweh está o quê? Juntando os seus irmãos, os nossos irmãos, um para com o outro. E para isso nós unimos na verdade. Mas dentro do nosso meio estão surgindo irmãos que estão com o espírito da besta muda. O que é a besta muda? É aquele espírito que está falando através de boca humana. E o Pedro falou isso, meus irmãos. Que estão enganando o povo. E qual o povo que é? É o povo de fora? Não, estão enganando os de dentro. Porque querem fazer parte de Filadélfia perder coroa. E eu falo para vocês, vai perder coroa. Muita gente vai perder coroa. Se apresentar fogo irregular, vai perder coroa. E o que é apresentar fogo irregular? Quando a gente vai lá para os filhos de Arão. Quem eram os filhos de Arão? Filhos de Arão, os dois mais velhos. Era quem? Nadab e Abiú. Nadab e Abiú. Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú apresentou fogo estranho. Eles tinham que pegar o fogo de onde? O fogo do candelabro. Entendeu? Eles tinham que pegar o fogo do altar ali para colocar no candelabro. Eles tinham que apresentar o fogo que era de dentro. Aí eles pegam um fogo estranho para fazer o quê? Aquele ritual que já estava ordenado. Arão já tinha mostrado para eles.
já tinha ensinado para eles, olha, vocês têm que fazer desse jeito, dessa forma. Aí eles apresentam um fogo estranho. Na tradução em Al-Shalom, falam fogo irregular. Fogo estranho é porque não está nas escrituras. Fogo irregular é porque tem uma ordem a se seguir. Tem já os passos, ó, você vai fazer dessa forma, desse jeito. Não pode ser diferente, não. Pode ser diferente, não. Aí o que aconteceu? Eles fazem diferente. E isso vem o quê? Eles são consumidos pelo fogo. E o que é essa representação de Nadab e Abiú ser consumido pelo fogo? São 4 irmãos. São 4 irmãos. 2 perdem o direito sacerdotal. Porque apresenta fogo estranho, irmãos. Apresenta fogo estranho, fogo irregular. Apresenta fogo irregular, no momento, então, vai ser o quê? Consumido pelo fogo. Fogo é uma nítida representação de trevas. Entende isso? Porque vai passar, meus amados irmãos, pelo fogo, porque a obra de todo homem será aprovada no fogo. Aquela obra que foi construída com palha, com tijolo, com madeira, serão provadas no fogo. E se essa obra deteriorar no fogo, que é do espírito de Yau, essa obra não é aceita. É uma obra irregular. E se irmãos no nosso meio apresentam fogos irregulares, aquilo que nós estamos vendo nas Escrituras, meus amados irmãos, é serem consumidos pelo fogo. Entende isso? Então vamos abrir aqui em Lucas. Nós não podemos perder muito tempo. Lucas 24. Abrem comigo, Lucas 24. Diz assim: no primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram para o sepulcro levando aromas que tinham preparado. E encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do mestre Yauxa. E aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram diante delas com vestes fulgurantes. Cheios de medos, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. É preciso que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja enmadeirado e ressuscite ao 3º dia. E elas se lembraram de suas palavras. Um contato com o mundo espiritual faz com que nos lembremos das palavras de Yauxa. Um contato com o mundo espiritual faz com que nos lembremos das palavras de Yauxa. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque quando eu estou alimentando o meu espírito da verdade com a verdade, eu estou tendo o quê, meus irmãos? Eu estou tendo contato com a realidade espiritual. Aí, continuando, versículo 9. Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que estavam com elas disseram-nos também aos apóstolos. Essas palavras, porém, lhe perceberam desvario e não lhe deram crédito. Eles, assim, não acreditaram no que elas estavam falando. Aí fala assim, ó, versículo 12. Pedro, contudo, levantou-se e correu ao túmulo, inclinando-se. Porém, viu apenas os lençóis e voltou para casa muito surpreso com o que acontecera. Aí, aqui nós vamos começar a analisar um ponto muito importante. Primeiro, nós vamos ver aqui a passagem de Emaús. Nós vamos ver em pontos diferentes, tá? E nós vamos ver que o livro de Lucas, perdão, meus irmãos, que o livro de Lucas é a escritura, tá bom? Então vamos lá, vamos ler aqui a passagem de Emaús. Eu vou ler, porque é muito importante que às vezes tem irmãos que têm às vezes dificuldade com leitura. Então eu vou ler, tá bom?
Fala assim, ó. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, e a 60 estágios de Yalxalã, e conversaram sobre estes acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Yalxa, aqui já está falando, o próprio Yalxa aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Risca aí, ó. Seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Mas espera aí. Eles comeram com Yalxa, participaram de tudo com Yalxa, viveram ali tudo que Yalxa viveu. Agora Yalxa chega no meio deles e eles não reconhecem Yalxa. Continuando, versículo 17. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio, ou seja, assustou, né? Um deles, chamando Cleófas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Yalxalã que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Aí ele falou: quais? Disse ele, e responderam: o que aconteceu a Yalxa, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras. Grite-se aí também: poderoso em obras e em palavras. Diante de Ial e diante de todo o povo, com os nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes, e entregaram para ser condenados à morte e o enmadeiraram. Então, está falando assim, ó, você não ouviu falar de Yalxa, não? Ele foi enmadeirado, foi condenado foi condenado pelos sumos sacerdotes. Foram condenados injustamente. Você está ouvindo? Você não está ouvindo, não? É só você aqui que não está entendendo isso que está acontecendo aqui no nosso meio? Eles estavam falando com Yalxa, né? Mas eles não tinham percebido que era Yalxa. Aí, versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Percebe que uma falta de fé? Mas, contudo, isso faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. O cara está diante de Yalxa. E ele começa a ter, em 3 dias, perder aquilo que eles viveram por 1 ano. Eles estão caminhando com Yalxa, eles estão participando da ceia com Yalxa, irmãos, porque são discípulos, e eles estão se perdendo na sua falta de fé. Versículo 22. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos acusaram, nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos a declarar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não viram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e enfrentasse em sua glória? E entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, eles estavam indo para onde? Para Emaús. E Yalxa simulou que ia mais adiante, só para ver o que eles iriam falar, se iriam dispensar eles. Eles, porém, insistiram dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles, e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois o partiu e deu a eles. Entendem aqui
que Yahshua já tinha feito o partir do pão com eles. E Yahshua, quando fez o partir do pão, ele falou assim: olha, agora convém que eu beba do fruto da vide só no reino, no meu reino com vocês. Então, agora eu só vou beber do fruto da vide estando com vocês em meu reino. Então, era isso que ele estava falando. Mas, percebe aqui que eles estão partindo o pão agora? Percebe que eles estão fazendo um ato de que Yahshua ensinou para ser feito? Yahshua ensinou diferente, irmão. Yahshua ensinou a partir o pão. Então, não penso nada diferente disso. Ele partiu o pão, nós vamos partir o pão. Ele foi simples no vestir, nós vamos ser simples no vestir. Ele usou das escrituras, também dos profetas, para mostrar a verdade. Nós vamos mostrar das escrituras e também dos profetas para mostrar a verdade. Por quê? Nós saímos de Yahshua. Irmão, como assim nós saímos de Yahshua? Isaías 51, versículo 1. Vós que procurais por justiça, olhai para a rocha, de onde vocês foram tirados. Quem que é a rocha rejeitada pelos construtores? Yahshua Mashiach, a pedra angular. A pedra é Pedro? A pedra é Pedro? Porque em um dos evangelhos fala, Pedro, sobre você. E está falando que Pedro é a pedra. Pedro é a pedra. Aí quando você olha para a Babilônia, para a Igreja Católica, o primeiro papado é Pedro. E isso só está em outros evangelhos, porque no evangelho de Lucas, a gente vê nitidamente que isso é totalmente contraditório. Então, nós vamos ver que o livro de Lucas é a escritura. Por isso que eu estou lendo para vocês primeiramente essa passagem. Nós vamos ver isso. Aí fala assim, versículo 30, né? Aí ele fala assim, ó, versículo 29, só para a gente relembrar. Eles, porém, insistiram, dizendo, permanece conosco, pois se cai a noite, o dia já declina. Então, entrou para ficar com eles. E uma vez na mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e os reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro, não ardia os nossos corações quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Não ardia os nossos corações? Não ardia. Mas eles não entendiam quem era Yahshua no meio deles. Mas ardia o coração deles. Mas eles reconheceram Yahshua. Presta atenção, irmãos. Ao partir do pão, os olhos deles se abrem. É tremendo demais, meus irmãos. É tremendo demais. Os olhos deles se abrem com o contato espiritual. Maria, Madalena ali, elas se lembraram do que Yahshua tinha falado depois que tem um contato espiritual. Porque quando eu tenho contato com o espírito de Yahshua, eu consigo entender as coisas de Yahshua. Agora, quando eu tenho contato com as coisas da carne, com o meu próprio conhecimento, com aquilo que eu acho que eu sei, meus amados irmãos, cai por terra todo espírito em nós. Aí quem vai agir é a carne. O apóstolo Saul, às vezes, ele até falava com os irmãos, eu queria falar com vocês como homens espirituais, mas eu tenho que falar com vocês como homens carnais, porque é o que vocês são, carnais. Então eu falo como carne, porque assim vocês entendem. Mas eu queria falar com vocês como homens espirituais. Então, ao partir do pão, os olhos se abrem. E vocês percebem até a falta de fé que é atrás dos discípulos, dos dois discípulos. Aí, continuando. Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram-se para Yahshua. Acharam aí reunido os 11. Grifa aí assim, ó, os 11. E seus companheiros, que disseram,
É verdade, o Mestre ressuscitou e apareceu a Simão. É verdade, o Mestre ressuscitou e apareceu a Simão. Você viu que lá em Lucas 1 foi pego um relato minucioso, cautelar, com os detalhes mínimos, para que quando nós olhássemos à frente, nas cartas, e atrás, nas profecias, nós venhamos a ficar esclarecidos da verdade. E o Espírito de Yahshua nos traz a revelação daquilo que precisamos entender. Eu vou falar para vocês, daquilo que precisamos relembrar, porque não somos desse corpo terreno, nós somos de um corpo celestial. Como corpo celestial, que vive no lugar celestial, ele volta para o lugar celestial. Assim como Eva saiu de Adão, da costela de Adão, nós voltamos para Yahshua, porque de Yahshua nós saímos. E eu falo para vocês, saímos da costela de Yahshua. E foi uma representação clara quando a gente olha lá atrás, quando é feito a vestimenta do sumo sacerdote. A vestimenta do sumo sacerdote tem 12 pedras. Aqui, ó, aqui na vestimenta do peitoral, tem 12 pedras aqui, ó. 12 pedras aqui, ó, no peito. E as 12 pedras na direção da costela. E ele fala assim, olha, essas 12 pedras aí, Arão, que foi a vestimenta do sumo sacerdote, essas 12 pedras aí é como memorial. E aqui, ó, nas ombreiras, eram 2 pedras de ônix. Essas pedras de ônix foram gravadas 6 nomes das tribos de um lado e 6 nomes das outras tribos do outro. Por quê? Porque as 6 primeiras tribos, conforme a data de nascimento, era colocada de um lado, então, ou seja, a mais velha de um lado, a mais nova do outro, conforme a ordem de nascimento. Tudo uma representação clara como memorial. Isso você vai ler lá em Êxodo 28. Tudo como uma representação clara como memorial. E ele falou assim, olha, isso aqui é para trazer como memorial, para que vocês se lembrem. Para que toda a sua geração se lembre quem são vocês. Quando nós vemos mais à frente, Yahshua fala, partiu o pão, para que vocês se lembrem, para que isso seja como memorial de que eu morri por vocês, eu me entreguei por vocês, como pai de família, num prego bem firmado, que isso está em Isaías 22. Pode ler lá, Isaías 22. O pai de família que foi firmado, um prego bem firmado, e ao tirar esse prego, o pai de família cai. E quando cai, os que estavam pendurados com esse prego caem junto. Ou seja, a missão que Yahshua veio, ele cumpriu, precisou morrer para resgatar toda a humanidade, porque assim como Adão trouxe a morte, o segundo Adão traz a vida, e a vida restaura aquilo que está sujo e imundo. Agora vem os 144 mil, ou melhor dizendo, os eleitos, que nós vamos explicar mais à frente para vocês, que tem aí um número entre eles, vocês vão ver que tremendo que é mais à frente. Aí, os eleitos, eles vêm cumprir uma missão. E essa missão, meus amados irmãos, é fazer conforme as Escrituras nos orientou. E muitos dos nossos irmãos se desviavam do foco e estão se desviando do foco. Versículo 36. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Agora ele apresentou. Por quê? Eles foram encontrados com os 11. Aí agora tinha ali as 13 pessoas junto com as mulheres ali e tal. Aí Yahshua chega no meio deles e já aparece no meio deles. A paz seja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ser um espírito. Mas ele disse, por que estáis perturbado e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vedes minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne, nem ossos,
como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: tendes o que comer? E Alcha quis provar para eles. Tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomando-o, então, e comeu diante deles. Aí, Yalcha, ele acendeu, ok? Ele acendeu. Irmãos, olha que tremendo. Um corpo que está com os cravos ali aparentes, mostrando o seu corpo natural, e ele fala: pai, pegue, é eu mesmo, pode pegar. É eu mesmo, sou outro não. Isso aqui não é um espírito, não, pode pegar. E quer uma prova maior? Me dá aí, o que vocês têm de comer aí? Ah, tem um pão aqui, um peixe assado. Me dá aí. Comeu com eles o peixe assado, irmãos. Um corpo que foi transformado por um outro corpo, só que ele é um corpo físico, só que também celestial. Ele é um corpo agora celestial, um corpo glorificado. Agora a gente começa a entender com muita clareza que quando se está se referindo a um banquete celestial, nós vamos comer, meus irmãos, no nosso corpo. O nosso corpo aqui, ó, ele vai ser o quê? Um corpo glorificado. E nós vamos estar como em Yalcha, porque se saímos de Yalcha, voltamos para Yalcha. Entende isso? É tremendo demais, meus irmãos, é tremendo demais. É tremendo demais tudo isso. Sabe? E muitos irmãos se perdem. Aí fala assim, olha, versículo 44. Depois disse-lhes: são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim. Tudo que está escrito sobre mim, na lei de Moisés. Está vendo? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, tudo que está escrito sobre ele, olha, hoje te gerei, está escrito em Salmos 2. E quando Yalcha sai do Jordão ali, vem a pomba de forma corpórea, vem e fala assim, ó, esse é meu filho amado, hoje te gerei. Porque o que se cumpre lá atrás, se cumpre na frente. Então, eu tenho que pegar as escrituras e analisar ela como? Como que eu analiso a escritura para eu ter entendimento? Eu tenho que ter duas testemunhas oculares, claras. Então, uma, duas, no mínimo. 3, 4, 5, se for, é melhor ainda. Então, eu pego Antigo Testamento com Novo Testamento. Eu junto, eu vou pegar as chaves no meio. As chaves. Eu não pego um versículo isolado. Eu pego a chave que mostra a referência daquilo que a Escritura está falando. Nisso mostra a verdade. Entende? Abraão partiu o pão com Melquisedeque. E Yalcha partiu o pão com seus discípulos. Abraão partiu o pão antes de apresentar o sacrifício. E Yalcha partiu o pão antes de ser sacrificado como cordeiro. Para o quê? Para a remissão do pecado da humanidade. Porque o primeiro Adão trouxe morte, o segundo traz a vida. Ele entrega a própria vida para resgate das vidas. Porque a lei fala, olho por olho, dente por dente, homem por homem. Então, é homem por homem, Adão trouxe a morte e Yalcha traz a vida, pagando o que Adão fez, a morte. Adão trouxe a morte, agora ele traz a vida. Então, ele nos ensina, assim como Abraão partiu o pão, eu também estou partindo o pão com vocês. Mostrando que antes de eu ser sacrificado, eu vou partir o pão com vocês. E façam isso em memória de mim, porque também o peitoral do sumo sacerdote era como memorial das 12 tribos de Israel. Porque quando o Tiago fala a carta às 12 tribos dispersas, a gente vai em Apocalipse capítulo 7, a gente vê ali, viu o número dos que foram selados. E o número era 144 mil de todas as tribos de Israel. Todas as tribos, 12 mil de uma tribo, 12 mil de outra tribo. Agora, quando eu olho para Yalcha, eu vejo o véu que foi rasgado de alto a baixo. E quem que tem acesso agora, lá dentro dos santos, do santo lugar? Quem que tem acesso agora? Os 144 mil têm acesso agora. Somente esses. Somente esses. E depois os irmãos vão entender também isso.
que nós vamos trazendo aos poucos. Hoje eu quero trazer aqui o princípio de que é uma verdade o que o livro de Lucas fala, tá? Então vamos abrir aí agora em Isaías 29. É tremendo, meus irmãos, é tremendo. Todas as escrituras, elas conversam com a gente, né? Isaías 29, versículo 9, diz assim: Enchei-vos de pasmo, sim, pasmai. Cegai-vos, sim, cegai-vos. Embriagai-vos, mas não com vinho. Cambaleai, mas não por causa da bebida forte. Não é fala assim, ó, não por causa de bebida forte, é não por causa da bebida forte, porque nós não temos contato com fermento. Pois Ial derramou sobre vós um espírito de sono, fechou os vossos olhos, cobriu as vossas cabeças. Toda visão é para vós como as palavras de um livro lacrado, que se dê uma pessoa que sabe ler, dizendo-lhe: lê isto, por favor. Ao que ela responde: impossível, pois o livro está lacrado. Em seguida, se dá o livro a uma pessoa que não sabe ler, dizendo-lhe: lê isto, por favor. A isto responde ele: eu não sei ler. Agora, a gente viu que todas as palavras estavam lacradas. Quando nós vamos em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao 13, a gente vê a carta a Filadélfia. E ali de cara fala assim, ó, versículo 7, 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo e verdadeiro. Grife-se também. Assim diz o santo e verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque é a palavra da verdade. Tá? Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Que abre e ninguém mais fecha. E fecha e ninguém mais abre. Presta atenção. Que abre e ninguém fecha. Que abre e ninguém mais fecha. E fecha e ninguém mais abre. Depois isso aqui também vai ter entendimento, vocês vão entender. Mas a gente vê aqui que Filadélfia tem o quê? A chave de Davi. Filadélfia tem a chave de Davi. Filadélfia tem a chave de Davi. Agora, Filadélfia tem a chave de Davi, não tem? Então tá. Você leu aí que o livro foi lacrado, não foi? Então, quem tem a chave de Davi? Somente os de Filadélfia, que descobriram a verdade através do Espírito. E aqueles que estavam em Esmirna preparou o caminho, como Johanna preparou o caminho para Ialcha, assim o de Esmirna, como o apóstolo Shaul, apóstolo Pedro, Tiago, né? Todos os outros, como Johanna, todos eles prepararam o caminho. E agora nós que viemos, recebemos a verdade. Aí quando eu vou em Isaías 22, Isaías 22 fala assim: Pô-lhe-ei sobre os ombros a chave de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Pronto. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Porém, nos seus ombros, a chave de Davi. O que nós falei para vocês aqui agora, mas antes aqui? O que está no ombro do sumo sacerdote como memorial? A pedra de ônix cravado as 6 tribos, as 12 tribos de Israel, de um lado e do outro. Não é? Porém, nos seus ombros, agora ele está colocando o memorial, que nós somos a descendência de Israel, temos o espírito de Ialcha em nós, e agora, com a chave de Davi, vamos abrir o livro da verdade, para entendermos e lembrarmos. Porque os de Filadélfia fala assim, ó, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, Filadélfia, esses já tinham coroa no reino celestial, e agora o quê? Agora
eles passam a ter a memória do reino celestial, porque os olhos deles se abriram no partir do pão. Se eu não parto o pão, os meus olhos não são abertos. Aí eu tenho que me envolver na ciência humana, no entendimento humano. Mas se os meus olhos se abrem, eu volto a enxergar aquilo que antes eu enxergava e entendia. Porque eu estava com ele, eu bebia e comia com ele no reino celestial e agora. Então, a partir do pão, os meus olhos se abriram, a verdade foi esclarecida. Está vendo aqui, meus amados irmãos? Não é eu, não é da nossa cabeça que sai isso, meus irmãos. Não é da nossa cabeça. Eu não estou falando com vocês aqui nada de que ciência, de que o homem falou, que tá lá na geografia e tal. Eu não estou falando nada disso, não, meus irmãos. Eu estou falando das escrituras. Se a escritura não falar por ela por si só, como que eu posso falar que é a escritura? Então, vamos continuar, porque senão a gente perde foco e demora. Abre lá Romanos 13, 11. Vocês viram que o livro está lacrado, tá? E que foi dado um espírito de profundo sono, porque ainda não era o tempo deles entenderem aquelas verdades. Não era o tempo. E não era o tempo. Não era o tempo. Tá? Então, tanto é que Daniel 12, 4, se eu não me engano, fala que o livro foi lacrado. Eu acho que é isso mesmo. Daniel 12, 4. Depois os irmãos que estiverem vendo aí, editando aí, confirmando, 12, 4, vocês vão ver que o livro está lacrado. Foi lacrado. Romanos 13, 11. Abre aí para a gente confirmar, porque eu tenho que ir lá atrás e confirmar essa palavra aqui na frente também. Aí eu confirmo com a verdade. Ok? Tanto mais, sabei em que tempo vivemos. Já chegou a hora de acordar. Olha só, irmãos. Lá atrás foi dado um espírito de profundo sono, porque agora ninguém vai entender nada. As profecias vão vir, vão receber quem tiver que receber, mas quem começa a ler o livro não vai entender. Ah, eu sei ler, então dá o livro para quem sabe ler. Lê isso, por favor. Ah, não estou entendendo nada. Impossível de ler isso aqui. Ah, então dá um livro para o entendido. Não estou entendendo nada. Está cego. E tem que estar cego. Está surdo. E tem que estar surdo. Por quê? Os dois discípulos ali estavam andando. E veio Yauxa no meio deles. Aí está aqui, ó, Yauxa no meio deles. Irmão, é Yauxa que está aqui. Não, mas eles não reconheceram, não. Aí, na hora que ele senta com o Yauxa e parte o pão, os olhos dele são abertos. Aí você me fala, eu não tenho que partir o pão? É sério isso? É sério, eu não tenho que partir o pão, eu não tenho que beber o cálice? Se Abraão fez. Ah, foi só uma refeição? É uma refeição. Então, Abraão fez uma refeição com Melquisedeque, sendo que foi o ritual ordenado por Yahvé antes da apresentação do sacrifício. E quando ele fala memorial, ele fala, partindo do pão, é para que vocês tenham memorial de mim. Para que isso seja lembrado. Toda vez que você partir o pão, você vai lembrar que eu morri no madeiro por você. Que o que eu fiz por você foi algo que ninguém mais faz. E saibam todos que eu te amo. Está falando para Filadélfia. Por isso que ele fala na carta. Farei que os da sinagoga de Satanás, que se dizem Yaldins e não são. Que se dizem Yaldins e não são. Farei com que venham, se prostem aos seus pés e saibam que eu te amo. Quando eu falo se diz Yaldins, porque judeu é Yaldim, viu, irmão? Quando se fala judeu, é porque está falando Yaldim, né? E depois nós vamos trazer também um esclarecimento sobre isso também. Mas olha aqui. Tanto mais, Romanos 13, 11. Que sabeis em que tempo vivemos? Já chegou a hora de acordar, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. Está mais próximo agora do que quando abraçamos a fé. Versículo 17. Versículo 12. A noite avançou, o dia se aproxima. Portanto, deixamos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Porque quando a gente pega em Efésios 6, a gente vê todas as armaduras do reino celestial. Quando fala a armadura da luz, é a armadura do reino celestial, não a armadura das trevas. Como de dias andemos decentemente,
não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do mestre Yahshua Mashiach, e não procurei satisfazer o desejo da carne, porque agora vocês acordaram do sono que Yahweh falou assim, olha, vou derramar sobre vós um espírito de profundo sono, porque agora vocês não vão entender nada, mas agora os seus olhos estão abertos porque vocês estão partindo pão, estão bebendo cálice, estão se reunindo e estão andando conforme manda as Escrituras, conforme tem que seguir a ordem correta. Correta. Aí vocês vão ter o quê? Entendimento das Escrituras. Tá? Aí a gente vem aqui em Lucas 21. Vamos lá em Lucas 21. Diz assim: cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados pela devassidão. Viu que a gente acabou de ler? Devassidão? Pela embriaguez. Viu lá atrás? Que se embriagam, mas não com vinho de bebida forte. É pelo se embriague com o espírito, com a palavra da verdade. Né? Mas fala assim, ó, não se embriague, que o vosso coração não fique pesado pela devassidão, pela embriaguez, pela preocupação da vida. E não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes, da face de toda a terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes força de escapar de tudo que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem, que é quem? Yahshua, filho de Yahweh. Então, naquele dia, você tem que estar o quê? Atento. Ah, é naquele dia somente? Você tem que caminhar atento com a verdade. Atento com a verdade. Tá? Por isso que quando a gente pega aqui o link, a gente faz o link com as Escrituras para a gente interpretar o que está sendo dito para nós. Você viu que foi dado um espírito de profundo sono? Você viu que a gente leu em Romanos 13:11, que agora é hora de acordar do sono que foi dado? Porque o tempo que se chama hoje é o tempo oportuno para a nossa redenção. Para a nossa redenção. E Yahshua foi arrebatado, primícia dos mortos. Logo, logo, será o quê? Os mortos ressuscitando juntamente com os vivos que serão arrebatados. Esmirna e Filadélfia sendo retirados da terra, junto com todos os vencedores até a era de Filadélfia. Que nós vamos também trazer isso tudo para os irmãos. Porque tudo pelo Espírito, irmãos. E tudo não é pelo Espírito somente. É pela palavra que o Espírito nos conduz à verdade. Por isso que quando fala ali Apocalipse 3, versículo 7, assim diz o santo e verdadeiro, porque Filadélfia tem a verdade da Escritura. Só que muitos irmãos estão se perdendo no caminho com pensamentos da sua própria visão. Fazendo imersão sozinho, sendo que são dois, porque Yahshua falou assim, ó, e de dois no caminho. Entendeu? Não fazendo parte do pão. Porque se você não faz o parte do pão, você não entende a ressurreição. Nós vamos ler isso aqui daqui a pouquinho. Aí vamos voltar lá, Isaías 29, do versículo 13 ao 14. Aí, agora começamos a entender o que iria acontecer. E isso já foi profetizado lá atrás. Por quê? Tem que ter sido profetizado. Tem que ter tido falado. Eu não posso simplesmente falar coisa da minha cabeça. Isaías 29, versículo 13 agora. O mestre disse, visto que este povo se chega junto a mim com palavras e me gloria com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a sua reverência para comigo não passa de mandamento humano, de coisa aprendida por rotina. O que me resta é continuar a assustar este povo com prodígios e maravilhas. A sabedoria dos seus sábios perecerá. O que me resta é continuar a assustar este povo com prodígios e maravilha. Aí fala, a sabedoria dos seus sábios perecerá. E o entendimento dos seus entendidos se desfará. Agora,
Vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro, nós estamos terminando, tá, irmãos? 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, aos quais trarão heresias perniciosas, negando a Yahshua que os rasgou e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas e, por causa deles, o caminho da verdade cairá em descrédito. O caminho da verdade, a gente viu assim, diz o santo e verdadeiro. Então, pessoas estão fazendo com que o caminho da verdade caia em descrédito. Por avareza, procurarão, com discursos fingidos, fazer de vós objeto de negócios. Então, usar a palavra para exercício de negócio financeiro, eu estou fora, irmãos, eu estou fora. Mas seu julgamento há muito está em ação e sua destruição não tarda. Com efeito, Sial não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no abismo tenebroso do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento, nem poupou o mundo antigo, mas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, preservou apenas 8 pessoas. Aí depois, os irmãos aí que já estão fazendo estudo com a gente, depois vocês vão entender. 1/3 lá. 8. Preservou 8. Entre os quais Noé, o arauto da justiça, e se como exemplo do que havia de sobrevir aos ímpios, condenou a destruição a cidade de Gomorra, a cidade de Sodoma e de Gomorra, reduzido a cinzas, enquanto livrou o justo Ló, deprimido com o comportamento dissoluto daqueles perversos, porque esse justo que morava entre eles afligia diariamente sua alma justa com a sua alma justa com as obras iníquas que via e ouvia. Certamente porque o mestre sabe libertar os piedosos da provação. É certamente que o nosso Pai sabe libertar os piedosos da tribulação e reservar os injustos sob castigo à espera do dia do julgamento. Sobretudo, aqueles que seguem a carne, entregando-se a paixões imundas, e que desprezam a autoridade do mestre, atrevidos, presunçosos, não hesitam em blasfemar contra as glórias, ao passo que os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciaram contra elas julgamento blasfêmio na presença do mestre. Estes, porém, como animais irracionais, destinados por natureza à prisão e à morte, injuriando aquilo que ignoraram, perecerão da mesma morte. Ou seja, pela palavra, que eles mesmos vão se perder e vão morrer. Sofrendo injustiça como salário da sua própria injustiça. Porque o ato de justiça, irmão, é aquele assim, Yahshua, ele veio pregar a palavra da justiça, a palavra da verdade. Se eu modifico a palavra da verdade, eu estou cometendo um ato de injustiça. Eles julgam uma delícia o prazer do dia. Homens impuros e pervertidos deleitam-se nas suas volúpias, quando se banqueteiam convosco. Tá vendo? Eu comia, mestre, e bebia na sua presença. Perversos, corações imundos, estão com pensamentos voltados para a carne, têm olhos cheios de adultério, insaciáveis de pecado, procurando seduzir as almas vacilantes. O seu coração está treinado para a ambição.
Por que fala o seu coração está treinado para a ambição? Porque desde lá de trás, ele seduziu Eva com a ambição de conquistar o que era de Yalcha. Então, esses que estão sendo seduzidos são, meus amados irmãos, os próprios filhos de Yalcha. Os próprios filhos de Yalcha estão sendo seduzidos. Tome cuidado, meus amados irmãos. O apóstolo Saulo estava falando claro, porque os ímpios já estão condenados, meus irmãos. Ímpio já está condenado. Então, ele está preocupado com quem? São seres malditos, deixando o caminho reto, desviando-se, seguiram o caminho de Balaão. Balaão era um profeta, e quando ele foi profetizar contra Israel, porque aquele que amaldiçoar, aquilo que Al abençoou, homem nenhum pode amaldiçoar. Isso foi falado para Abraão, e Al falando para Abraão. Então, deixando os caminho reto, o caminho da verdade, desviando, seguindo o caminho de Balaão, querendo falar palavras de mentira, palavras de maldição contra aquilo que ela abençoou. E ela abençoou os 96 mil, os 144 mil, e muitos estão querendo amaldiçoar as nossas obras, que desde antigamente já foi declarada para que nós fizéssemos, foi abençoado o nosso caminho. Como pode você, então, querer vir amaldiçoar os nossos caminhos, meus irmãos? Meu irmão, como pode? Aí fala, deixando o caminho reto, desviaram-se e seguiram o caminho de Balaão, filho de Bossó, o qual se deixou levar pela recompensa injusta, mas foi repreendido por sua maldade. De fato, uma besta muda, falando com voz humana, conteve a loucura do profeta, porque a palavra da verdade é loucura, mas como a besta muda está falando na boca humana, meus irmãos, está nítido aqui. A mesma besta que seduziu lá no Jardim do Éden a Eva, está querendo seduzir, entre aspas, a Eva celestial. O primeiro Adão trouxe a morte. O segundo Adão traz a vida. A primeira Eva trouxe a infidelidade. A segunda Eva traz a fidelidade. Por isso que ele fala em 1 Pedro 2:9, levantarei um sacerdócio fiel. Sacerdócio fiel, porque agora os 144 mil são fiéis à palavra da verdade e não são seduzidos. Não são seduzidos. Aí fala, esses homens são como fontes sem águas e nuvens levados pelo vento tempestuoso. A eles está reservado a escuridão das trevas, falando jactanciosamente de coisas fúteis, procurando seduzir com as concupiscências da carne e dissoluções aqueles que apenas conseguiram fugir da companhia dos que vivem desgarrados, prometendo-lhes liberdades, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquele que o domina. Com efeito, se depois de fugir às imundícies do mundo pelo conhecimento do nosso mestre Yahshua Mashiach, e de novo seduzidos, e de novo, olha aí, irmãos, e de novo seduzidos, se deixam vencer por elas. O último estado se torna pior do que o primeiro. Assim, melhor que fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que após tê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi confiado. Irmão, lhes foi confiado a verdade. E estão desviando o foco do mandamento da palavra da verdade, deixando ser seduzidos. Cumpriu-se neles a verdade do provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada tornou a revolver-se na lama. Isso é a palavra da verdade, meus irmãos. Isso é a palavra da verdade. 1 Coríntios, para nós finalizarmos. 1 Coríntios, capítulo 15. Porque, irmãos, quando eu olho para a palavra da verdade, eu não posso fugir dela. Eu não posso inventar coisa da minha cabeça. Aí fala assim: lembro-vos, irmãos, versículo 1. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei,
recebestes, no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos, se guardais como vos anunciei. De outro modo, tereis acreditado em vão. Transmitivos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi de Yahshua, que morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a quem? A Cafas, a Cefas, a Pedro. Viu que a gente leu lá em Lucas? Ele apareceu primeiro a Simão Pedro. E aos 12, aqui foi um errozinho, né, de um fermentinho, que a gente tem que tirar, porque ele apareceu aos 11. Primeiro apareceu a Cafas e depois aos 12. Não, apareceu aos 11. Que a gente viu lá, por isso que eu falei só, arrisca os 11. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Tá vendo? Aí agora a gente vai ler. Versículo 22. Pois assim como todos morrem em Adão, em Yahshua todos recebem a vida. Cada um, porém, em sua ordem. Primeiras primícias. Yahshua. Cada um em sua ordem. Primeiro, primícias. Depois, aquele que pertence a Yahshua, por ocasião da vinda. Então, ele está falando. Primeiro, quem? Yahshua ressuscitou dos mortos. Segundo, quem? A ressurreição dos mortos. Corpo glorificado, juntamente com os que são arrebatados. Em outras traduções, e a melhor tradução nessa parte aqui, a partir do versículo 22 em diante, você pode ler na Bíblia Almeida. É a melhor tradução que vai ser na Bíblia Almeida. Então, quando colocar o texto aí, para os irmãos verem, Almeida é a melhor tradução. Aí fala assim, versículo 39, porque a gente viu que o livro de Lucas é as Escrituras, e o corpo celestial entende o que é do corpo celestial. E o corpo celestial é diferente do corpo carnal. Por isso que eu falei assim, o contato com o espiritual te faz discernir as coisas espirituais, mas o contato somente com a carne não te faz discernir o espiritual. Aí, vamos lá, versículo 39. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma é a carne dos homens, a outra a carne dos quadrúpedes, outras a dos pássaros, outra a dos peixes, a corpos celestes e a corpos terrestres. São, porém, diversos o brilho dos celestes e o brilho dos terrestres. Um é brilho do sol, outro brilho da lua e outro brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferença de brilho. Olha aqui para você ver. Eu lembro de um irmão que me falou um negócio que ele tinha, que um era fosco, o outro brilhava mais, sabe? E era a mesma origem. Ficou muito claro agora isso para mim. Aí fala assim, ó, versículo 42. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeando corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeando desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, físico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo físico, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, no caso, segundo Adão, o último homem, tornou-se espírito que dá vida. O primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é físico. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Tal foi o homem terrestre, tais são também os terrestres. Tal foi o homem celeste, tal foi o homem celeste, tais serão os celestes. Ou seja, os homens celestiais, eles descem. É tremendo demais, meus irmãos. Os eleitos, eles descem para cumprir uma missão como Yahshua, irmãos. É tremendo demais, meus irmãos.
E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Al, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério, ou melhor, um segredo. Vos dou a conhecer um segredo. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No instante, no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista-se a incorruptibilidade, e que este ser mortal revista da imortalidade. Entendeu? Então, aqui a gente tem muito claro, irmãos, muito claro, que o corpo celeste é um. O corpo físico, psíquico é outro. São duas coisas distintas. Entendeu? Porque quando eu olho para o Evangelho de Lucas, eu vejo um princípio básico. Ele fala assim, olha, conforme as Escrituras, Yahshua ressuscitou. Conforme as Escrituras, primeiro apareceu a Cafas. Ele está falando assim, olha, você tem que olhar para o Evangelho, que é a Escritura. Os outros, fiquem atentos, porque está escrito assim em Lucas, o reino dos céus é parecido com uma mulher que tomou uma medida de fermento e colocou em 3 medidas de farinha. E depois vocês vão ver isso aí. Nós vamos trazer isso aí para vocês também. Tá? Então, irmãos, depois nós vamos trazer a complementação disso relacionado aos fermentos que foram colocados, que assim, estão ocultos. Só que quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele fala assim, olha, a escritura foi colocado um pouco de fermento. Mas ele fala assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então você tem que tirar a massa. Você tem que tirar a massa. A massa tem que sair fora, porque foi levedada. Entendeu? Gente, essa aqui é minha filha. Tá, oi? Oi. Essa aqui é minha filha linda. Chegaram agora. Eu cheguei 10 vezes. Tá. Beijo. Essa é a nossa luta, meus irmãos. Essa é a nossa luta. Uns enxergam, outros não. Muitos sabem do que a gente fala. Então, meus amados irmãos, a gente finaliza aqui com muita alegria, sabe? Porque eu fico assim maravilhado com tudo que Yahshua nos dá. Yahshua nos concede assim momentos, meus irmãos, assim na palavra que nos traz vida, sabe? Que nos traz vida, tá bom? Então isso aqui é uma verdade. A gente viu as escrituras, tá? Então a partir de agora todas as nossas lives, né, vai ser analisado na escritura, a partir do Evangelho ali de Lucas, com entendimento com os profetas, porque foi assim que Yahshua fez. E por isso que Lucas ele fez um estudo minucioso e criterioso dos detalhes. Ele foi naquela aldeia ali, naquela tribo ali, ele pegou aquele que testemunhou. Ele foi no meio daqueles 500 ali e pegou o testemunho daqueles ali. Então, ele pegou o princípio da verdade neles. Ele não se baseou da cabeça ou do achismo. Ele não fez uma montagem. Ele coloca, inclusive, o livro está todo em ordem cronológica. Pode ler lá que você vai ver. O livro está em ordem cronológica. E linka, de fato, todos os pontos do livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, ele linka, de fato, com várias profecias, meus irmãos. Várias profecias. Tá bom? Então, em nome de Yahshua, nosso Mashiach, é tremendo demais tudo isso, é tremendo, tremendo, tremendo. Fica assim, extasiado com tanto que é a verdade, né? Dentro da palavra. Dentro da palavra. Eu não posso nunca sair da palavra. Tá bom? Assim seja, tá? Eu agradeço os irmãos.